Olá, alunos, bom dia! Vamos continuar com as nossas revisões. Esses conteúdos já foram vistos no nono ano e no primeiro ano do ensino médio. Eles são necessários não só para os concursos militares, mas também como base para o segundo ano. Então, é importante revê-los. Vejamos o conceito de matéria. O que é matéria? Matéria é definido como tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Quando pensamos em massa, pensamos em quantidade de matéria, aglomerado de partículas, substâncias unidas. Mas não se esqueça que os gases também têm massa. Eles também ocupam espaço também. Por exemplo, luz. Luz é matéria? Calor é matéria? Não. Luz e calor são energia apenas. Não são matéria. Não são aglomerados de partículas, de átomos ou moléculas e nem ocupam lugar no espaço. Einstein já disse para a gente que energia se transforma em matéria, matéria se transforma em energia, porém não são a mesma coisa. Outro conceito que já vimos é o conceito de fenômeno físico e fenômeno químico. Fenômeno físico é quando a substância muda o seu estado, mas não muda a substância. Um vidro quebrado continua sendo vidro, apesar das broncas da sua mãe. Porém, é vidro. O gelo, quando derrete, é água, continua sendo água, muda o estado físico. Já no fenômeno químico, a transformação é da substância. Temos uma substância no início, ocorre a transformação e temos outra substância ao final. Esses conceitos já foram revistos. Dê uma olhada na nota de aula número 2 para rever outros conceitos básicos, tá bom? As transformações físicas compreendem apenas a mudança do estado físico. Muda o estado de aglomeração das partículas, seja dos átomos ou das moléculas. O estado sólido, nós sabemos que as partículas estão muito unidas, formando um compacto, uma massa compacta. Tanto assim que a rigidez das estruturas nos dá o formato sólido. Quando essas partículas começam a se afastar e ter uma movimentação maior, passamos a ter um estado líquido, caracterizado pelo movimento das moléculas e pela perda da estrutura cristalina do estado sólido. Ao se afastarem mais ainda, essas partículas entram no que chamamos de da fase gasosa, quando as moléculas, as partículas, os átomos se encontram tão afastados que sequer temos a sensação tátil. Devemos recordar o que significa fase. Fase não é estado físico. Chamamos de fase apenas aquilo que os nossos olhos percebem como diferentes, condições diferentes. Por exemplo, gelo dentro de um copo com água, nós temos duas fases e temos dois estados físicos diferentes. Porém, quando eu misturo água com óleo, eu tenho duas fases, mas apenas um estado físico, o líquido. Está recordando todos os conceitos? Ótimo! As transformações físicas são demonstradas nesse diagrama aqui que vocês conhecem muito bem. Aqui nós temos os nomes de todas as transformações que você deve ter na ponta da língua, não pode se esquecer desses nomes. E nós sabemos que as transformações físicas, elas são função da temperatura. Ao aumentarmos a temperatura, estamos doando energia para o sistema. O sistema, então, absorvendo essa energia, começa a ter partículas com energia cinética cada vez maior.
E essa energia cinética maior permite que as partículas vão se afastando. Então, o aumento da temperatura é o responsável pelo aumento da energia cinética das partículas e que transformam o estado sólido em líquido e do líquido em gasoso. A transformação de sólido para líquido se chama fusão, você deve saber. A passagem do estado líquido para o gasoso se chama vaporização. Atenção! A vaporização pode acontecer de 3 formas diferentes. Se ela acontece lentamente com aquela roupa molhada pendurada no varal, ela se chama evaporação. Porém, se essa vaporização acontece de forma forçada, uma fonte de calor, tipo fogão, nós passamos a verificar o fenômeno da ebulição, porque forma bolhas, vem do inglês bubble. E se essa transformação acontece muito imediatamente, muito rapidamente, porque a temperatura foi elevada abruptamente, o fenômeno se chama calefação. Repetindo, a vaporização pode acontecer por evaporação, por ebulição ou por calefação. Além disso, temos substâncias com uma característica bem interessante. Ela passa direto do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando, vocês lembram do gelo seco. Aquela fumacinha branca que sai no show de rock and roll vem de pedras de gelo seco. O que é gelo seco? Gás carbônico, não é água. A água passa do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso. É o gás carbônico que passa direto do sólido para o gasoso. Vamos olhar agora os fenômenos com a diminuição da temperatura ou diminuição da energia cinética das partículas. O estado gasoso, sabemos, as partículas têm alta energia cinética e estão bem afastadas. Com a diminuição da temperatura, essas partículas vão se aproximando até se aglomerarem no estado que nós chamamos de líquido. Essa aglomeração, essa transformação se chama liquefação. O nome diz tudo, né? Com a diminuição da temperatura seguindo adiante e com a diminuição da energia cinética, as partículas vão ficando cada vez mais próximas, vão se ligando e vão formando o estado sólido organizado pelo fenômeno da solidificação. Também não preciso dizer que o nome diz tudo. Para alguns autores, a passagem do estado gasoso para o estado sólido é chamada de ressublimação. Vocês já ouviram isso? Mas, em geral, nós usamos o mesmo nome, tanto para a passagem do sólido para o gasoso, como do gasoso para o sólido, chamamos de sublimação. Esse é o mais comum de encontrarmos nos livros didáticos, ok? Outro conceito que nós estudamos muito, mas vamos continuar porque é sempre muito importante e vai ajudar bastante no segundo ano, é o gráfico das transformações físicas. Este gráfico aqui se chama curva de aquecimento da água. Vamos observar a passagem do estado sólido para o estado líquido e do estado líquido para o estado gasoso. Veja, a água, quando você tira o gelo do freezer, o freezer está em torno de menos 4 graus Celsius. Se você começa a aquecer esse sistema, ele permanece na forma sólida até atingir uma temperatura crítica, que no caso da água é 0 graus Celsius, você sabe muito bem. Quando chega em 0 graus Celsius, as moléculas da água conseguem, absorvendo essa energia que foi doada do aquecimento, elas começam a conseguir se libertar daquela estrutura sólida cristalina. Elas já possuem energia cinética suficiente para se manter afastadas, característica do estado
líquido. É um fenômeno de superfície, porque são as moléculas da superfície do gelo que vão se soltando, vão se soltando. Toda a energia doada para o sistema, pelo seu aquecimento, é utilizada para as moléculas se soltarem. Por isso, observamos esse patamar vermelho fixo na temperatura de 0 graus Celsius. Não é que você parou de aquecer, é que toda a energia doada está sendo absorvida pelas moléculas de água para se transformar do estado sólido no estado líquido. Elas precisam absorver essa energia. Só com uma determinada energia cinética elas são capazes de se soltar. Então, vão absorvendo a energia. Quando todas as moléculas que estavam no estado sólido, enfim, passarem para o estado líquido, o seu aquecimento servirá tanto para aquecer o sistema, quanto para as moléculas irem absorvendo energia. E aí temos essa segunda fase verde, onde a curva é ascendente, porque a temperatura está subindo. Nesta fase, nesse trecho da curva, a temperatura sobe e a energia cinética das moléculas da água também, até chegar na outra temperatura crítica, temperatura de 100 graus Celsius. Nessa temperatura, as moléculas de água adquirem energia suficiente para se libertar até das pontes de hidrogênio e se afastarem, entrando no que chamamos de estado gasoso. Aqui também é um fenômeno de superfície, porque as moléculas de água vão partir para o ar, vão subir. Mas, às vezes, esse fenômeno acontece lá no fundo da panela. Alguns milhares de moléculas absorvem energia e conseguem se afastar. O que nós verificamos é a formação de bolhas lá no fundo da panela. E elas, então, sobem, porque têm densidade menor do que a da água, e atravessam o líquido e partem para o ar. Essa formação de bolhas é o que nós chamamos de ebulição. Bubble, ok? De novo, durante todo esse processo, a energia doada pelo fogão, ela é totalmente absorvida pelas moléculas para executarem a transformação do estado líquido para o gasoso. Por isso, a temperatura permanece parada em 100 graus Celsius durante todo o processo de ebulição. Quando a última molécula de água conseguir absorver essa energia suficiente para passar para o estado gasoso, teremos então toda aquela massa de água inicial na fase gasosa, e aí a temperatura volta a subir. Eu tenho certeza que vocês já estudaram esse gráfico, essa curva de aquecimento da água, mas é sempre bom recordar e tirar algumas dúvidas. Se você ficou com alguma dúvida, alguma pergunta, escreva lá no chat, ok? Lá no fórum de dúvidas, desculpa. E essa curva é a curva de resfriamento da água. Deve ser lida do mesmo jeito como lemos a curva de aquecimento, certo? Bom, ainda sobre as transformações físicas, é importante lembrar que não é só a temperatura que é capaz de transformar o estado físico das substâncias. Aqui eu tenho o exemplo do patinador. Toda a massa do seu corpo está concentrada naquele fio fino da lâmina do patins. Então, é uma pressão bem alta numa área bem pequena. Essa pressão é capaz de transformar o gelo, água sólida, em água líquida, o que faz com que acabe o atrito e aí ele consiga deslizar sobre o gelo, por causa da água líquida que diminui o atrito. Para a água, a temperatura de fusão é 0 graus Celsius, é bem frio. Porém, para outras substâncias, essas temperaturas podem ser bem altas. Aqui na segunda foto, nós temos a fusão de ferro. O ferro, ele funde a 1538 graus Celsius. Precisa de muita energia para que aquele estado sólido,
as partículas, os elementos, né, os átomos de ferro estão todos grudadinhos. Para que aquele sistema se solte, é preciso de altas temperaturas. Sabe o sal de cozinha? Sal de cozinha, para a gente conseguir fundir, são 2.000 graus Celsius. Não é fácil fundir uma substância iônica. Já para outras substâncias é muito fácil. Vocês conhecem o mercúrio, também é um metal. O mercúrio funde, derrete a menos 38 graus Celsius. Ou seja, na temperatura ambiente, ele já é líquido. Vocês conhecem um metal chamado gálio? Já viram por aí a história da colher que desmancha no cafezinho? O gálio é um metal, assim como o ferro e o mercúrio, prateado, brilhante, e ele funde a 30 graus Celsius. Então, dependendo da temperatura do dia, ele pode estar no estado líquido ou no estado sólido. 30 graus Celsius é uma temperatura razoável no Brasil, né? Vejamos uma diferença importante que vocês não devem esquecer, a diferença entre gás e vapor. Ambos estão no estado gasoso, porém, nós só chamamos de vapor ao estado gasoso das substâncias que são líquidas à temperatura ambiente. Vou repetir, nós só chamamos de vapor o estado gasoso das substâncias que são líquidas à temperatura ambiente. Por isso dizemos vapor d'água. A água é líquida à temperatura ambiente e só passa para o estado gasoso ao ser aquecida. Então, é um vapor. O álcool também forma vapor. A gasolina forma vapor. E o gás carbônico? Não, o gás carbônico ele é um gás à temperatura ambiente. Então, ele não pode ser chamado de vapor, certo? Outra consideração importante, a mistura, a diferença entre condensação e liquefação. O fenômeno de passar do estado gasoso para o estado líquido se chama liquefação, que é feito pela diminuição da temperatura, como nós vimos naquele diagrama inicial, ou pelo aumento da pressão, que nós estamos recordando agora. O gás oxigênio, que faltou lá em Manaus, ele deve ser transportado em cilindros verdes como esses aqui. E como colocar o oxigênio aqui dentro? Sob pressão. Sob pressão, ele entra no cilindro na forma líquida. Isso permite que a gente transporte uma quantidade muito maior de oxigênio, visto que ele está comprimido, as partículas, as moléculas estão mais próximas. Além disso, diminui o risco de combustão, porque o oxigênio está no estado líquido. A condensação também é um fenômeno, assim como o vapor, que só usamos para substâncias que são líquidas à temperatura ambiente. A água, ela condensa, ela volta ao seu estado natural. O vapor da gasolina condensa, o vapor do álcool condensa. Então, condensação é o retorno ao estado inicial líquido. Acho que recordei bastante. Vamos agora falar um pouco das transformações químicas. As transformações químicas são o que nós chamamos de reação química. Reagentes que se transformam em produtos. Dá uma olhadinha nessa sequência dentro do tubo de ensaio, uma reação acontecendo, marcando o tempo do reloginho lá em cima. Veja que no tempo 1 só temos o reagente verde. Com o passar do tempo, vai surgindo os produtos vermelhos, até chegar a um ponto em que a quantidade de reagente é mínima ou zero, e a quantidade de produto que era nada torna-se máxima. Não se esqueçam, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ocorre uma transformação
de uma substância verde em uma substância vermelha, mas nós não perdemos nada, nem um átomo, nem um elétron, está tudo ali. Apenas mudou a configuração, a conformação, as ligações químicas, a forma desses átomos se relacionarem. Vejamos, banana. O apodrecimento da banana é bem fácil de se observar. As reações que acontecem com a banana são muito interessantes. Não sei se você já comeu uma banana verde. Ela tem um gosto ruim, ela tem uma sensação ruim na boca, que nós chamamos de cica. Com o passar do tempo, reações internas vão acontecendo e vão sendo formados açúcares. Por isso que quanto mais madura a banana, mais doce ela fica. Mas essas reações não param, faz parte da natureza. E as reações que acompanham o apodrecimento da banana vão transformando esses açúcares em outras substâncias de gosto ruim que a gente não consome. A reação de fotossíntese, uma reação que acontece especificamente dentro dos cloробlastos, você já estudou isso, com a catálise da clorofila e da luz do sol. A planta é capaz de transformar os reagentes água e gás carbônico nos produtos oxigênio e glicose. O oxigênio, como um gás, parte para a atmosfera. Já a glicose vai fazer parte da estrutura da planta, permitindo com que ela cresça e que a gente possa comer. Quando você coloca um comprimido efervescente, ocorre uma reação química entre a substância daquele remédio, daquele comprimido antiácido e a água. E nessa reação, um dos produtos é o gás carbônico. E como todo gás, tende a escapar da fase líquida, formando bolhas. É chamado de efervescência justamente porque parece que está fervendo, apesar de não ter variação alguma de temperatura. E o último exemplo é o clássico reação de oxidação do ferro, onde o ferro, metal, prateado, sólido, brilhante, duro, se transforma numa substância vermelha em forma de pó, que é o óxido de ferro, clássica reação de oxidação. Nós também vamos usar um gráfico para demonstrar a transformação química. Só que agora nós vamos usar no eixo das abscissas o tempo, como fizemos lá para a curva de aquecimento e resfriamento da água, porém agora, para acompanhar a reação química, vamos medir a quantidade de matéria, de reagentes e de produtos. Observe bem o gráfico e acompanhe com os tubos de ensaio ao lado. No momento inicial, no tempo zero da reação, no tempo 1, eu tenho uma quantidade máxima de reagentes. E quanto tem de produtos? Zero. Com o passar do tempo, eu vejo a curva dos reagentes decrescendo, se aproximando da quantidade zero. E com os produtos, eu vejo a curva aumentando, crescente, a quantidade de produtos cresce até um valor limite máximo. E outra forma de mostrar as transformações químicas, que é a forma mais utilizada, é através de uma equação química. Uma equação química, ela é uma imitação longe de uma equação matemática. O que se pretende é mostrar a conservação da massa. Todos os átomos que existiam nos reagentes vão ser encontrados nos produtos. Porém, nós não podemos usar o símbolo de igual. Reagente nunca é igual a produto. Se eu colocar um sinal de igual em vez da seta, será uma transformação física. A transformação física, o antes é igual ao depois. Numa reação, numa transformação química, o antes nunca é igual ao depois. Então, usamos a seta. A seta é o símbolo da transformação. Lembro, não se esqueça,
precisa estar balanceada, precisa respeitar a lei de conservação das massas. Porém, são substâncias diferentes. Vamos fazer agora um rápido exercício para ver se você recordou todos os conceitos de hoje? Eu vou ler as transformações e você faça aí mentalmente a classificação, se é um fenômeno físico ou se é um fenômeno químico. Ao final, vamos comparar as nossas respostas. Letra A, evaporação da água. Letra B, fusão do gelo. Letra C, digestão dos alimentos. Letra D, água sanitária que desbota o jeans. Letra E, escurecimento da maçã cortada. Letra F, explosão de uma panela de pressão. Deus me livre. Letra G, produção de iogurte a partir do leite. Letra H, dissolução de açúcar em água. Letra I, extração do sal do mar. E letra J, emissão de luz do vagalume. Posso mostrar as minhas respostas? Então, compare com as suas. Eu chamei de fenômenos químicos apenas letra C, digestão de alimentos, letra D, a água sanitária sobre o jeans, letra E, escurecimento da maçã cortada, letra G, produção de iogurte a partir do leite, e letra J, a emissão de luz de um vagalume. Agora, outro exercício. Vamos ver se você está em dia com as equações químicas balanceadas. Agora, eu peço para que você escreva a equação química do fenômeno que eu vou descrever. Fenômeno da letra A é gás hidrogênio reage com o gás oxigênio para formar água líquida. Não se esqueça de balancear a equação. Posso falar o segundo? Fenômeno da letra B. Carbonato de cálcio sólido se decompõe sob aquecimento, formando óxido de cálcio sólido e gás carbônico. Posso falar a letra C? Ácido sulfúrico diluído em água neutraliza soda cáustica, também diluída em água, formando sulfato de sódio em solução aquosa. Será que você lembra como é que escreve essas três equações químicas? Se não lembra, precisa recordar. A nota de aula número 2 contém muitos conceitos para você recordar que vão te ajudar a fazer esse tipo de exercício. Veja as minhas respostas. Gás hidrogênio, H2, reage com oxigênio, O2, para formar água. Observe que eu coloquei os estados físicos das substâncias entre parênteses e não esqueci o balanceamento. Letra B, carbonato de cálcio sólido se transforma em óxido de cálcio sólido mais gás carbônico. E na letra C, ácido sulfúrico, aqui significa aquoso, ou seja, diluído em água. Neutraliza soda cáustica. Você deveria se lembrar que soda cáustica é hidróxido de sódio. Também diluído, aqui, entre parênteses, para formar o sal. Um ácido reage com uma base para formar sal em solução, aqui. Nós sabemos que nas reações de neutralização, o segundo produto é água. Acho que deixei você com bastante coisa para se recordar. Espero que você esteja achando tudo muito simples e que a sua memória esteja funcionando muito bem. Caso contrário, é necessário que você
Retorne os seus cadernos do ano passado para recordar conceitos básicos de química. Qualquer coisa, mande suas dúvidas lá pelo fórum de dúvidas, eu terei o maior carinho para responder. Tchau, até segunda-feira com mais uma aula de recordação.